Olá pessoal, uma boa noite para todos. Estou de volta com mais um vídeo através do canal Social Cristão. Hoje é segunda-feira, dia 3 de julho de 2023. Já passaram 184 dias da contagem progressiva e a partir da entrada da democracia e da saída do fascismo. Antes que vocês esqueçam, peço que dê o like ou dislike, que aperte no sininho para receber notificações dos vídeos e nos ajude a continuar a combater o bolsonarismo extremista. O assunto que estarei trazendo hoje é: ignorância bolsonarista faz com que 52% acreditem que o Brasil pode virar comunista. Aponta Datafolha. Estupidez espalhada pelo bolsonarismo contaminou parte da população com Lula no poder. Economia volta a prosperar. Veja o vídeo foto. Tendo em vista as notícias, quero trazer esse vídeo foto para mostrar que o governo Lula não é comunista, ditatorial, e sim está mais para um socialismo democrático. Na imagem número 1 está o presidente da República, Lula, PT. Durante a participação do Fórum de São Paulo, durante a sua fala, Lula afirmou: eles, entre parênteses, adversários, nos acusam de ser comunista, achando que ficamos ofendidos com isso. Nós ficaríamos se chamassem de nazista, neofascistas. Agora, comunista, isso não ofende, isso nos orgulha. É evidente que o presidente Lula, em sua fala, está insinuando que, se ele é um comunista, porém adota um socialismo democrático, que é melhor do que a ditadura fascista ou nazista. No quadro 2 está Vera Lúcia, que foi pré-candidata à presidência da República pelo PSTU, que é da esquerda extremista no Brasil. Disse que PT, principal adversário de Bolsonaro, nunca foi socialista, tampouco comunista. Inclusive, o PSTU, que quis ver Bolsonaro fora da presidência, porém não se aliou ao PT do então presidente Lula. Porém, o presidente na eleição de 2022, tampouco ao PSOL ou ao PSDB, que fez parte dos federados com o PT.
Tendo em vista as notícias serem divulgadas amplamente pelas grandes mídias e internet, quero trazer essa notícia e fazer o meu comentário sobre o assunto, que ignorância bolsonarista faz com que 52% acreditem que o Brasil pode virar comunista, aponta Datafolha. Meu contexto histórico sobre o assunto. Todos nós sabemos que Jair Bolsonaro, como um bom fascista, que é e sempre usou o anticomunismo, que era uma das bandeiras do movimento e regimes fascistas e nazistas. E hoje nós vimos o anticomunismo sendo usado por Jair Bolsonaro e seus seguidores de extrema-direita, quando a gente sabe que isso é apenas para eleger um inimigo, para insuflar os seus seguidores mais radicais a seguir, a perseguir e até assassinar em nome do fanatismo ideológico, conforme nós vimos durante os 4 anos de governo de Bolsonaro, onde morreram vários petistas assassinados por bolsonaristas, por questões partidárias, e com isso implantar o terror nas pessoas. Na verdade, o anticomunismo fortalece a tirania e não a democracia e a liberdade. Na realidade, a maioria das pessoas que acreditam nessas desinformações são pessoas que são analfabetas politicamente e nem sabem o que é comunismo ou socialismo. O certo é que o comunismo no Brasil não é proibido pela Constituição brasileira, enquanto que o nazismo é proibido pela Constituição brasileira. Agora vem a pergunta: por que o nazismo é crime e o comunismo não? Gente, quanto ao nazismo, a apologia ao nazismo é ilegal aqui no Brasil. A Lei 7.716/89, artigo 20, diz que é crime praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de procedência nacional, pena, reclusão de 1 a 3 anos de multa. No parágrafo 1º do mesmo artigo, pode-se ler a descrição do crime de divulgação do nazismo. Artigo 1º. Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suásticas ou gamada para fim de divulgação do nazismo. De vez em quando, a direita brasileira faz barulho na internet, criticando o fato de o nazismo ser crime e o comunismo não. Este assunto está de novo pautado em discussões nas redes sociais. O gancho é o nazismo desavergonhado no governo Bolsonaro, manifestada pelo ex-secretário de Cultura, Roberto Alvim. Evidentemente
que se trata de uma crítica falaciosa, fundada numa comparação incabível. Quanto ao comunismo, discriminação e preconceito são condutas que vão contra a ideia da construção de uma sociedade comunista. O comunismo é bem intencionado, pois visa um mundo melhor. É uma utopia de igualdade. Discriminação e preconceito são condutas que vão contra a ideia da construção de uma sociedade sem qualquer estratificação social. Karl Marx escreveu contra a alienação e a mercantilização do homem. Ele entendia que somente o comunismo, como abolição da propriedade privada, como rompimento da aliança entre o capital e o trabalho, poderia libertar o homem da separação de si próprio e rehumanizá-lo. Infelizmente, as experiências do socialismo real no século XX associaram o comunismo ao genocídio e outras violações de direitos humanos, mas não há nada desse gênero nos textos de Karl Marx e dos marxistas. Ser comunista não implica em defender o extermínio de pessoas e outras brutalidades. Pelo contrário. Gente, veja que absurdo. Deputados bolsonaristas, nazifascistas apresentaram na Câmara dos Deputados projetos de lei que criminalizam ou punem a apologia ao comunismo, ideologia que sugere uma sociedade fundamentada na igualdade política e econômica. Na justificativa do projeto, a autora, deputada Coronel Fernanda do PL Mato Grosso, faz um paralelo com as medidas contra o nazismo. Os crimes do comunismo, socialismo merecem e devem ser expostos, assim como foram e continuam sendo expostas as atrocidades do nazismo sustenta. Quero trazer falas de Jair Bolsonaro sobre a força do comunismo aqui no Brasil. Primeiro, ao lado do prefeito de Parnaíba, Piauí, Francisco de Assis Moraes Souza, mais conhecido como Mão Santa, do SD Piauí, o presidente Jair Bolsonaro afirmou na manhã de quarta-feira, 14 de agosto de 2019, que vai acabar com o cocô no Brasil, que, segundo ele, são pessoas corruptas ou comunistas. Veja o vídeo. Em referência a comunistas, Bolsonaro fala em acabar com o cocô. Nós vamos acabar com o cocô no Brasil. O cocô é essa raça de corrupto e comunista. Dois, Bolsonaro discursa na oficialização da candidatura de Tarcísio de Freitas ao governo de São Paulo. Veja o vídeo, Jair Bolsonaro. Peço que o nosso povo não experimente as dores do comunismo.
O discurso do presidente da República, Jair Bolsonaro, nesse momento, 12h09. Quero começar com aquilo que seria o mais importante. Tudo demais que foi falado aqui, o que será falado, não tem tanta importância como o início desse pronunciamento. Todos os dias, prezada imprensa brasileira, quando me levanto, eu dobro os joelhos, rezo um Pai Nosso e peço a Deus que o nosso povo não experimente as dores do comunismo. O que está em jogo em nossa pátria, o que está em jogo no mundo, é uma nova ordem, é uma nova forma de mandar no povo e não de comandar, como vocês estão vendo até o presente momento comigo na presidência. Voltando ao assunto principal, que é ignorância bolsonarista faz com que 52% acreditem que Brasil pode virar comunista, aponta Datafolha. Autor: Redação Brasil 247. Estupidez espalhada pelo bolsonarismo contaminou parte da população. Com Lula no poder, economia voltou a prosperar. Vídeo 01. 247. Uma nova pesquisa do Instituto Datafolha divulgada neste sábado, revelou que metade do eleitorado brasileiro acredita que o Brasil corre o risco de se tornar um país comunista, uma ideia amplamente difundida pelo bolsonarismo. De acordo com o Instituto, 52% dos entrevistados concordaram com a afirmação de que o Brasil está em risco de adotar um regime comunista, mesmo que essa possibilidade não tenha fundamentos na realidade. Desse total, 33% concordam totalmente e 19% parcialmente. Essa crença é ainda mais expressiva entre os eleitores que votaram em Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições de 2022, quando o ex-mandatário perdeu para o presidente Lula por uma pequena margem de votos. Meu comentário 01. Gente, a última pesquisa feita pela Datafolha, em que indica que mais da metade da população brasileira acreditam que o Brasil corre risco de se tornar um país comunista. Isso realmente só vem confirmar o quanto o Brasil correu o risco do obscurantismo, do fascismo implantado por Bolsonaro e bolsonaristas fanáticos. E também mostra o governo Lula tem que investir mais na comunicação para combater a desinformação através das redes sociais. Vídeo 02. A ignorância bolsonarista não consegue enxergar que com Lula na presidência, o real se valorizou, a inflação despencou e as perspectivas de crescimento melhoraram. A inflação de maio, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, fechou em 0,23%. A previsão dos analistas do sistema bancário era de 0,33%. A inflação nos 12 últimos meses caiu para abaixo de 4% a 3,96%, dentro da meta estabelecida. Além disso, tem sido habitual a previsão de inflação para cima dos bancos. No mês de março, a previsão da inflação era de 0,77%, quando na realidade ela foi de 0,71%. Também na área do crescimento econômico, o governo Lula vem apresentando desempenho muito animador logo em seu início. O Produto Interno Bruto, PIB, cresceu 1,9% nos 3 primeiros meses do ano, contra a previsão de 1,3% feita por analistas de mercado.
Antes disso, estimavam o crescimento em apenas 0,7% para 2023. O país apresenta uma colheita recorde de 302 milhões de toneladas no total. O país registrou impressionante crescimento de 24,2% na produção de soja em um ano, tornando-se não apenas o maior produtor, mas também o principal exportador para a China, suplantando os Estados Unidos. Os dados foram coletados entre os dias 12 e 14 de junho e contaram com a participação de 2.010 pessoas maiores de 16 anos em 112 municípios. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou menos. Meu comentário 02. Gente, o fenômeno das desinformações que está acontecendo agora, evidentemente que não é só da parte dos bolsonaristas aloprados, mas também por parte da grande mídia que apoia o neoliberalismo do mercado financeiro, que faz de tudo para que o governo Lula não dê certo. Porém, mesmo assim, o governo Lula tem colhido um saldo positivo do seu governo em várias áreas que está sendo ocultado pela desinformação. A ignorância bolsonarista não consegue enxergar que com Lula na presidência o Brasil começou a melhorar na economia e em outras áreas. Até o próximo vídeo.